Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Tutogel, Tutorial de Geografia. Eu sou o Guilherme Guimarães e vou apresentar agora para vocês a forma, os movimentos e composição do planeta Terra. Tudo que eu estou discutindo aqui foi aprofundado teoricamente, né, em Aragão 2008. Os movimentos. Primeiramente eu vou explicar o movimento de translação. O que é o movimento de translação? O movimento de translação, pessoal, é aquele movimento, é aquela trajetória que o planeta faz em torno do Sol, né? O Sol é o centro do nosso sistema. Então temos o Sol como centro do nosso sistema, como vocês podem observar na imagem. Temos o nosso planeta Terra. Então o movimento de translação é esse movimento que a Terra faz em torno do Sol, né? Esse movimento basicamente dura 365 dias e 6 horas, numa velocidade de 107 mil km por hora, é isso mesmo. Segundo a ciência, esse movimento se dá a 107 mil km por hora, uma velocidade absurda, né? E ele dura, e como eu disse, 365 dias e 6 horas. Por isso que temos a cada 4 anos, temos os anos bissextos, né? Que é uma adição de um dia a mais no mês de fevereiro. Por conta dessas 6 horas, né? Que de sobra que temos, né? Exemplo, temos 365 dias e 6 horas. Com a adição dessas 6 horas, forma um dia, né? Que vai se dar o ano bissexto, a cada de 4 em 4 anos. Aí eu pergunto para vocês, esse movimento de translação, vocês acham que é um movimento uniforme? Não, ele não é um movimento uniforme, como vocês podem observar na imagem, ali como está representado em periélio e afélio. O que é periélio? Periélio quer dizer próximo. Então, quando a Terra está em periélio, então com esse movimento de translação está em periélio, temos uma distância do planeta Terra para o Sol, uma distância de 147 milhões de quilômetros. E quando estamos em afélio, que quer dizer distante, então quando o planeta Terra está nesse movimento mais alongado, mais distante do Sol, aí temos uma distância de 152 milhões de quilômetros. Então, observando que esse movimento de translação, ele dá uma diferença de sempre de 5 milhões de quilômetros, né? Isso acaba acarretando o planeta Terra, muita dinâmica, né? Isso acaba trazendo uma dinâmica muito grande para o planeta Terra, principalmente em função das temperaturas, né? Quando estamos em periélio, vamos ter um planeta mais quente e aí vai desenvolver outros ciclos aí bem mais dinâmico para o planeta Terra. E como estamos em afélio distantes, vai ter um maior resfriamento, né, do planeta Terra que vai coincidir com as eras glaciais, que eu vou explicar mais lá na frente. Temos um movimento de rotação. O que é esse movimento de rotação? O movimento de rotação é esse movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, como vocês podem observar na imagem, que é esse movimento que vai de oeste para leste, como vocês podem observar na imagem. Então esse movimento ele dá no sentido anti-horário, ó, de oeste para leste. Esse movimento ele dura aproximadamente 24 horas. Então a Terra ela dura aproximadamente 24 horas para realizar esse movimento, que é esse movimento de rotação, né, que se gira em torno do seu próprio eixo. Isso que dá a condição de termos noites em um hemisfério e dia em outro hemisfério, como pode ser observado na imagem. Às vezes as pessoas imaginam que a Terra, né, ela está estática no centro do sistema solar, né? E não é verdade. O planeta Terra é um planeta muito dinâmico. Então temos o Sol no centro do nosso sistema. O Sol é a nossa estrela, né, no centro do nosso sistema. E a Terra realiza esses dois grandes movimentos, que é esse movimento de translação que eu disse, que é esse giro da Terra em torno do Sol. Temos esse movimento de rotação, né, que é esse giro em torno do seu próprio eixo, que dura aproximadamente 24 horas. E uma velocidade aí de 1.600 km por hora. Temos aqui o ciclo de Milankovitch, né? Como vocês podem observar na imagem, o ciclo de Milankovitch ele é dividido em três grandes ciclos. Primeiro tem o ciclo da excentricidade. O que é o ciclo da excentricidade? Esse ciclo de excentricidade se dá principalmente devido ao movimento de translação. Como você pode observar na imagem, ora ele vai ser uniforme, né? Ele não vai se formar essa elipse. Então o planeta Terra sempre ele vai trabalhar, sempre vai dar esse giro, esse movimento em torno do Sol, sempre no sentido só. Não vai ter esse afastamento, esse alongamento em relação ao Sol, distanciamento do Sol. Mas só que ora, principalmente de 100 milhões de anos, o que vai acontecer? Que vai coincidir com as eras glaciais. Esse movimento de translação da Terra
ele vai se dar de forma elíptica. Que elíptica? O que é uma elipse? Uma elipse é a formação de um semi-eixo maior, né? Vou pegar aqui um exemplo, um ovo, para citar como exemplo. Como vocês podem observar na imagem, está bem parecido com a imagem ali, ó. O que é elipse? A elipse é esse semi-eixo maior, em detrimento de o quê? De um semi-eixo menor. Como se a gente dissesse aqui, que aqui tem um semi-eixo maior, que é a elipse A, e um semi-eixo menor, que é B, a elipse. Então, o que é elipse? Esse alongamento, né? Então, observando ali o que acontece. Quando acontece esse alongamento, o que vai acontecer? Consequentemente, vai acontecer as eras glaciais, né? Por quê? Porque o planeta Terra ele vai se distanciar bastante do Sol. O que vai acontecer? Vai acontecer um grande resfriamento do planeta Terra. Vai, tipo, congelar, né, o planeta Terra, que vai gerar aí as eras glaciais, que é de 100 a 100 mil anos. Muitos cientistas dizem que estamos próximos de uma era glacial, né? Em torno aí de 30 a 40 mil anos aí, ou bem menos que isso, vamos ter uma nova era glacial. E isso, consequentemente, vai trazer uma dinâmica muito grande para o planeta Terra, com o desaparecimento aí de quase metade das espécies do planeta Terra, né? Temos o segundo ciclo de Milankovitch, que é a obliquidade. O que é essa obliquidade? Essa inclinação que o planeta Terra faz. O planeta Terra trabalha num grau de 22 graus e meio, mas vamos ter aí sempre uma inclinação de 2 graus, né? Então, ele vai trabalhar sempre nesse intervalo de 22 graus e meio, de 22 graus e meio a 24 graus e meio. Então, sempre vai trabalhar nessa inclinação de 2 graus, né? O que isso vai acontecer? Isso vai acontecer, o que é bem comum, que a gente pode observar aqui ao longo do ano, com as estações do ano, né? Quando vocês podem observar na segunda imagem, que está bem abaixo, no canto inferior da tela. É, observamos ali, está representando as estações do ano por conta de quê? Por conta desse movimento de inclinação. Estamos ali, está representando o hemisfério norte, viu? 22 de dezembro tem o quê? O solstício de inverno no hemisfério norte, por quê? Por conta desse movimento de inclinação do planeta Terra, o que vai acontecer? Temos o Sol aqui e o planeta Terra aqui. Então, o que vai acontecer? Vai haver essa inclinação em 22 de dezembro, o que vai acontecer? Vai haver essa inclinação, então o hemisfério norte aqui vai ficar distante do Sol, então vai gerar o solstício de inverno e solstício de verão no hemisfério norte, do hemisfério sul. Por quê? Porque o hemisfério sul vai estar próximo do Sol e o hemisfério norte vai estar mais distante. Então essa distribuição da luz solar vai ser de forma desigual. Então vai ter mais distribuição de Sol no hemisfério sul e uma menos distribuição no hemisfério norte. E, consequentemente, o surgimento do solstício de inverno no hemisfério norte e o solstício de verão no hemisfério sul. Em 21 de dezembro entra o equinócio de primavera, né? Esse planeta já vai voltando de novo essa inclinação já está voltando. Quando chega em 21 de junho, temos o solstício de verão, né? Ele já está inclinando de forma contrária. Aí o que vai acontecer? Vamos ter solstício de verão, né? No hemisfério norte aqui e solstício de inverno no hemisfério sul. E quando chega em 22 de setembro, vai acontecer o equinócio de outono no hemisfério norte e primavera no hemisfério sul. E qual é temos o terceiro ciclo, né? Que é a precessão. O que é a precessão? A precessão, basicamente, como vocês podem observar a imagem ilustrando aí, esse movimento como se fosse um piano, né? O planeta Terra sempre está movimentando como se fosse um piano. Por quê? Porque tem um movimento de translação, que esse giro que a Terra dá em torno do Sol, que dura 365 dias e 6 horas. Tem um movimento de rotação, que esse giro em torno do seu próprio eixo, e tem esse movimento de inclinação. Então a Terra sempre vai girar como se fosse um piano aí. Como você pode observar, quem já jogou piano sabe que esse peão ele sempre trabalha variado, né? Sempre variando aí. Então ele representa bem. Então essa precessão, esse movimento, como se fosse um piano. Temos a forma. Qual é a forma da Terra? Muitos pensam que a Terra ela é uma esfera perfeita, né? Como se fosse uma bola de futebol, esferinha bem perfeitinha. Mas na verdade não é, né? A Terra tem como um elipsoide, uma forma mais aproximada do real, né? Tem o esferoide, como vocês podem observar na figura, que é uma forma aproximada, e temos o geóide, que é a forma verdadeira. O elipsoide e o esferoide, pessoal, basicamente servem para modelos matemáticos, né, de estudos da Terra. Mas a forma verdadeira da Terra mesmo é o geóide, que é como se fosse uma esfera cheia de ondulações, né? Por quê? Porque o planeta Terra ele é achatado nos polos e abaulado na linha do Equador, né? Então temos uma grande diferença. Se a gente pegar em relação ao centro da Terra, exemplo, na linha do Equador, vamos ter 6.378 km de raio, né? Se a gente já pegar nos polos, vamos ter o que?
6.356 quilômetros de raio. Então vai ter uma variação de 22 quilômetros de raio, né? Do polo para a linha do Equador. Isso vai acarretar o que no planeta Terra? Vai acarretar uma diferença aí de força gravitacional, né? Se a gente pegar na medida que você vai da linha do Equador em direção ao polo, a distância em relação ao centro da Terra vai diminuindo e, consequentemente, vai aumentando a gravidade, né? A gravidade no polo, principalmente no polo norte, é bem maior do que na linha do Equador. Como se for uma pessoa de 80 quilos, que como eu, na linha do Equador, pesa aqui basicamente 80 quilos, essa relação, se a gente levar para o polo, pela questão da gravidade, eu vou pesar lá 110 quilos aproximadamente aí. Pois é isso, pessoal. Eu trouxe aqui, abordei aqui basicamente os movimentos, né? Que é o movimento da Terra, o movimento de translação, rotação, inclinação. Trouxe os ciclos de Milankovitch, que é bastante interessante entender essas questões. E trouxe a forma aqui da Terra, né? E é isso aí. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, deixa o like e compartilha.